Citações e frases de Augusto Cury. Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de vivê-la. Desistir dos sonhos é abrir mão da felicidade, porque quem não persegue seus objetivos está condenado a fracassar 100% das vezes. O destino é uma questão de escolha. Os que desprezam os pequenos acontecimentos nunca farão grandes descobertas. Pequenos momentos mudam grandes rotas. Entendo que solidariedade é enxergar no próximo as lágrimas nunca choradas e as angústias nunca verbalizadas. Uma pessoa imatura pensa que todas as suas escolhas geram ganhos. Uma pessoa madura sabe que todas as escolhas têm perdas. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las. Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Violência gera violência, os fracos julgam e condenam, porém os fortes perdoam e compreendem. Os problemas nunca vão desaparecer, mesmo na mais bela existência. Problemas existem para serem resolvidos, e não para perturbar-nos. O passado é uma cortina de vidro. Felizes os que observam o passado para poder caminhar no futuro. A vaidade é o caminho mais curto para o paraíso da satisfação, porém, ela é, ao mesmo tempo, o solo onde a burrice melhor se desenvolve. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Sem sonhos, a vida é uma manhã sem orvalhos, um céu sem estrelas, um oceano sem ondas, uma vida sem aventura, uma existência sem sentido. Todos fecham seus olhos quando morrem, mas nem todos enxergam quando estão vivos. O amor faz o ser humano ser capaz de superar os seus limites. Nós somos rápidos para exigir e lentos para compreender. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível, ainda que se apresentem dezenas de fatores a demonstrarem o contrário. Os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la intensamente. Muitos filhos só entenderão que deveriam ter conhecido e amado mais seus pais no dia em que eles fecharem os olhos para sempre. Os sonhos não determinam o lugar em que você vai estar, mas produzem a força necessária para tirá-lo do lugar em que está. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Não é possível destruir o passado para reconstruir o presente, mas é possível reconstruir o presente para reescrever o passado. Se um dia fecharem-lhe as portas da vida, pule a janela. Procure a sabedoria e aprenda a escrever os capítulos mais importantes de sua história nos momentos mais difíceis de sua vida. Sou um eterno aprendiz que no traçado da história tenta entender quem sou. Sou apenas um caminhante à procura de mim mesmo. Obrigado por tolerar minha ansiedade, compreender minhas loucuras e ter me amado com todos os meus defeitos. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Apostar no outro, perdoar continuamente, dar sempre uma nova chance é fundamental para superar frustrações e criar novos vínculos. A confiança é um edifício difícil de ser construído, fácil de ser demolido e muito difícil de ser reconstruído. Os suicidas, mesmo os que planejam a morte, não querem se matar, mas matar a sua dor. Os piores estranhos são aqueles que vivem na mesma casa e fingem que se conhecem. Conversam banalidades, mas nunca o essencial. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Toda beleza é imperfeitamente bela. Jamais deveria haver um padrão,
pois toda beleza é exclusiva como um quadro de pintura, uma obra de arte. A vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser um aluno. Não tropeçamos nas grandes montanhas, mas nas pequenas pedras. Muitos querem a brisa das alturas e a vista deslumbrante das paisagens, mas não querem escalar as montanhas. Os sensíveis sofrem mais, mas amam mais e sonham mais. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas automatas, que só sabem obedecer a ordens. Somos tão criativos que quando não temos problemas, nós os inventamos. Quem é um manual de regras está apto a lidar com máquinas e não com pessoas. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Não tema a difamação exterior. Tema seus próprios pensamentos, pois somente eles podem penetrar em sua essência e destruí-la. A sabedoria não requer cérebros infalíveis, mas mentes que reconhecem seus limites e sua estupidez. Cobre menos de si mesmo. Que o mestre inesquecível lhe ensine que os fracos julgam e desistem, enquanto os fortes compreendem e têm esperanças. Passar por problemas, lutas e dores faz parte da caminhada, mas é você que decide se vai vencê-los, ou deixar eles vencerem você. Todos sabem que errar é humano. Mas insistimos em sermos deuses, temos a necessidade neurótica de sermos perfeitos. Ria do seu medo e das suas reações tolas. Ria quando você encarar o futuro como um monstro. Tenha uma vida bem-humorada. Quanto mais uma pessoa aprende a encontrar prazer nos pequenos detalhes da vida, mais se torna saudável emocionalmente. O ser humano que erra é mais importante do que seus erros. Se pensarmos o contrário, é melhor vivermos com os animais. O medo pode ser um excelente mestre. Tira reis do seu trono e ensina-os a ser o que sempre foram, apenas frágeis seres humanos. Poderá ter o melhor parceiro ao seu lado, mas continuará infeliz se não tiver um romance com a própria vida. Somente alguém que sabe ter domínio próprio e fazer escolhas, é capaz de encontrar um lugar de descanso em meio a uma guerra. O poder de um ser humano não está na sua musculatura, mas na sua inteligência. Os fracos usam a força, os fortes usam a sabedoria. Um eu imaturo se enraivece diante das críticas, um eu inteligente as agradece, e, se possível, as utiliza para crescer. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, tem gente que é tão inculta que só tem conhecimento acadêmico. Quem tem luz exterior caminha sem tropeçar, quem tem luz interior caminha sem medo de viver. Na lógica da vida, dividir é aumentar. Dividir as conquistas multiplica a felicidade. Siga sempre a lógica da vida. Não é a dor que nos muda, como há milhares de anos pensamos, mas a utilização inteligente dessa dor que fazemos ao longo da vida. Sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis, as pedras do caminho se tornam montanhas, os fracassos se transformam em golpes fatais. Os inimigos não traem, apenas causam decepções. Só os amigos traem. Os piores inimigos de uma teoria são aqueles que se aderem radicalmente a ela, que não têm coragem para filtrá-la ou reciclá-la. Todos têm uma criança alegre dentro de si, mas poucos a deixam viver.